último dia de Semana da Comunicação. A gente fez uma pequena mudança, na verdade, no local da palestra, porque são 3 palestras hoje, né? Ricardo Pimentel, o Flávio e o Genilson Araújo, né? Que vai começar meio-dia. Então a gente fez uma mudança, a gente conseguiu colocar todo mundo no auditório soft, fica melhor, fica mais dinâmico. Tá? A gente começa agora com o Ricardo Pimentel, fotógrafo publicitário, professor da SPM, do IATEC, enfim, vai contar um pouquinho da experiência dele aqui para vocês. Tá? Quanto tempo de mercado já? 30 anos de mercado, então quer dizer, não é pouca coisa, tem bastante história aí, vai ser super interessante. E depois, em seguida, jogada ensaiada, falando de esporte, galera que foi do lance, né? E o Genilson Araújo, repórter aéreo, no grupo de rádio, daqui a pouco vai pousar aqui do lado, aqui no platô, né? Tá vindo de helicóptero. Se bem que o tempo hoje está muito bom, pode ser que ele venha de carro. Tá? O Marcos Cardoso está trazendo ele aí. Boa palestra a todos, bom dia. E é isso, Ricardo. Obrigado, João. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero externar aqui o meu enorme prazer e orgulho por ter tido essa oportunidade de poder me dirigir a vocês. Vocês são um público que, para mim, apesar de não os conhecer, é um público afeito, na medida em que eu sou hoje. O João falou de um lado da minha carreira, que é a carreira de profissional fotógrafo atuante no mercado comercial. Eu até ampliaria um pouco mais o leque, porque eu hoje não atuo exclusivamente no mercado publicitário, mas sou fotógrafo profissional desde 1984, eu tenho uma firma registrada e atuante no mercado, mas a partir de 99 eu comecei minha vida acadêmica também, quer dizer, o lado acadêmico da minha carreira, como professor dos cursos de comunicação. Eu comecei na Estácio de Safra, onde eu conheci o João, e desde então, saí da Estácio em 2007, mas desde 2003 já estava na SPM. Uma razão logística acabou sendo minha preferência do ponto de vista de atuação acadêmica, para ficar mais próximo do meu estúdio, enfim, é um lugar único, né, onde eu me dirijo para lecionar, e dou aula para exatamente para alunos com o mesmo perfil de vocês, alunos de comunicação, nos cursos de graduação da escola. E o que eu pretendo fazer aqui hoje, ou seja, já que estou me dirigindo para pessoas que trabalharão com comunicação na mesma área na qual eu milito profissionalmente, o que eu costumo dizer para eles é que o meu curso é um curso que pretende fazer com que as pessoas entendam rigorosamente que fotografia é uma forma poderosa de expressão pessoal. Mas ela foi, eu vou até fazer um breve histórico da fotografia, permeando com a minha história pessoal, que eu acho que essa é o gancho interessante que eu posso transmitir a vocês. Quer dizer, mais do que um fotógrafo atuante profissional, eu, antes de mais nada, fui um fotógrafo, alguém que se dirigiu ou escolheu a fotografia como forma de vida por uma questão de paixão ou de amor pela disciplina, pela linguagem fotográfica. Ou seja, antes de me tornar fotógrafo profissional, eu me tornei fotógrafo. E para você se tornar fotógrafo, você tem que exprimir de maneira sintética, objetiva, de maneira clara, as ideias, os pensamentos, os sentimentos que habitam em você. Mas é um trabalho que, sem esse tipo de conexão, acaba se tornando algo vazio. Ou seja, quando sempre que você começar alguma coisa, a gente vai voltar a esse assunto, né, a esse ponto da apresentação, sempre que você for iniciar algum tipo de processo de criação, esse processo de criação tem que nascer de uma ideia, transformar-se num conceito sólido, e a partir desse conceito sólido você buscar a tradução visual mais afeita, mais próxima possível do seu interior, né, do seu estilo pessoal. Então, se conhecer acaba sendo também importante nesse processo.
Bom, para mostrar como foi o meu processo específico, eu fui aluno de uma escola extremamente tradicional no Rio de Janeiro. Foi parte da herança que meu pai deixou para mim, educação. Ele é um cara que se esforçou, ralou para fazer com que eu pudesse, eu e meus irmãos, que tiveram a mesma oportunidade que eu, as mesmas oportunidades que eu, estudasse numa escola de ponta, do ponto de vista educacional. Eu fui aluno do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e que, por um lado, se é uma escola extremamente forte do ponto de vista acadêmico, ela é uma escola, pelo estilo, pelos fundadores, pelos seus mantenedores, uma escola extremamente pouco afeita a trabalhos de arte, a ensino da arte. Hoje o Santo Inácio tem um núcleo de arte no seu currículo, mas é muito pouco enfatizado, muito pouco estimulado, porque é uma escola que tem como visão, né, já que é uma escola mantida por jesuítas, né, pela ala jesuíta da Igreja Católica, é uma escola que pouco privilegia o lado da expressão pessoal. A eles interessa muito mais o lado da formação dos líderes, né? Líderes de mercado, líderes da sociedade. Eles sempre foram muito próximos aos núcleos de poder. Então, quando me formei, eu tinha já, ao final da minha trajetória acadêmica no colégio, me deparei com o vestibular, né? Eu não era o Enem ainda, eu me deparei com essa questão, e aí o meu lado pequeno burguês evidentemente cobrou uma definição, uma decisão específica sobre que carreira, que rumo tomar. Eu já tinha a vontade, o desejo, ou seja, a mosca da comunicação pessoal já tinha me mordido, eu já estava inoculado com o vírus e simplesmente não sabia como fazer esse desejo se transformar em realidade. E acabei fazendo vestibular para engenharia, que era o caminho naturalmente traçado para mim. Passei bem, passei para a primeira opção, né, o FRJ, e comecei a cursar o curso de engenharia sem a menor convicção. Mas a minha convicção estava fora da escola. O Fundão, na época, era um espaço, eu ainda acho a região um tanto quanto inóspita, mas em 1977, foi o ano que eu entrei no Fundão, era absolutamente inóspito. Ou seja, pouquíssimas linhas de ônibus. Acho que se havia uma linha que era muito mais irregular, extremamente mais irregular do que a atual, ou as atuais, enfim, era um lugar difícil de acesso e mais ainda de se sentir estimulado a manter-se no curso. E eu acabei, depois de 5 anos, patinando literalmente dentro do curso de engenharia, abandonando, e nesse momento já tinha, felizmente, vislumbrado um caminho para seguir carreira como fotógrafo. Claro que meu pai, por mais que tenha me apoiado e aceitado essa decisão, ficou extremamente preocupado, porque o mercado da comunicação ou da fotografia naquele momento era muito menos formatado do que é hoje, pelo menos assim em termos de visibilidade, né, de percepção para quem estivesse de fora. Claro, preocupa, né, para quem é pai, um filho que está numa trajetória aparentemente segura, firme, de desenvolvimento numa área tecnológica, se num golpe violento, numa reviravolta assim, repentina e radical, migrar para um curso de comunicação que não tinha a pujança, a abrangência, inclusive, que tem hoje. Hoje a gente, quem milita no universo da comunicação, sabe que ela está extremamente aberta em termos de possibilidades, né? Os profissionais de comunicação hoje eles são depois requisitados para as mais diversas áreas do âmbito comercial e empresarial. Quer dizer, não é só a pessoa que vai trabalhar num nicho específico. De repente se encontra profissionais de comunicação em altas gerências, porque são pessoas que têm a facilidade
o adestramento para se comunicar com o público. E hoje, quem não tiver um bom gerenciador de crises dentro da empresa, está numa situação tanto quanto descoberta, porque crises são coisas que surgem repentinamente e incontroladamente, você tem que ter alguém para gerenciar. E normalmente esses profissionais de comunicação são os mais interessantes para esse tipo de ocupação de espaço. Então, isso foi só para pontuar o problema em si. Quer dizer, eu me tornei fotógrafo por uma vocação, ou seja, alguma coisa que dentro de mim precisava ser externada, e eu só consegui perceber alguma competência nesse universo de expressão visual. Eu amo música, sou músico amador, toco instrumento, gosto muito de lidar com música, mas a música para mim é uma paixão e essa paixão faz com que eu não perceba em mim capacidade de criar da maneira como eu gostaria, ou seja, com a competência, com a força, com a pujança que eu gostaria. Então, a música para mim era impensável em termos de comunicação, era uma paixão, um amor, alguma coisa com que eu me relaciono nos momentos de calor. Agora, a fotografia é aquele amor de perene, é uma coisa sólida, é uma coisa que faz com que eu efetivamente me sinta sempre estimulado a começar de novo alguma coisa. E quando a fotografia, só para agora fazer um paralelo com relação à própria história da fotografia, ela quando foi anunciada como processo estável de registro de imagens, isso aconteceu na data de 19 de agosto de 1839, ela foi anunciada por uma dupla de franceses, curiosamente montada por um homem do entretenimento, um cara que tinha casas noturnas em Paris, predominantemente, que trabalhavam em cima de trucas visuais, trucas em cima de luz, trucas em cima do que para nós, fotograficamente, ainda como a fotografia não existia, mas hoje se sabe, o preto é o neutro visual, sobre o fundo preto que a gente consegue ter imagens que estão soltas no espaço. O cara usava essa técnica para fazer uma série de trucas e se associou a um químico, já que no processo que esse cara do entretenimento tinha estudado de registro de imagens, alguma coisa estava faltando. Estava faltando alguma coisa que retivesse as imagens que ele conseguia imprimir em placas de cobre, para que a imagem pudesse ser mostrada além dos poucos segundos que ela se mostrava tão logo impressa nessas placas de cobre. E entrou em cena um químico chamado Nix, que faz um banho fixador e retirava da placa metálica emulsionada toda a prata que não tinha sido escurecida pela luz. E aí a placa ficava estabilizada para ser mostrada a luz. Nascia assim o processo fotográfico, como a gente o conhece até hoje, intermediado por uma câmera rudimentar, egressa de uma técnica que os pintores da Idade Média já conheciam, chamada câmera obscura. Era uma caixa estanque à luz que furia um orifício numa extremidade que projetava a imagem na face oposta dessa caixa. Quando se abriam janelas na face oposta e colocando-se alguma superfície despolida ali, podia ser tecido, podia ser um vidro jateado, um vidro meio fosco, conseguia-se, uma vez apontada essa caixinha para uma determinada área, se percebeu uma imagem formando-se na face oposta, de cabeça para baixo, de lados trocados, de muito pouca resolução, mas para os pintores suficiente para eles decalcarem a sua pintura, o seu desenho, o seu retrato, para que depois, em escala aumentada, para aqueles que quisessem fazer pinturas de proporções maiores, ou muitas vezes até a caixa era construída em grandes dimensões, para o pintor fazer diretamente o seu decalque no tamanho original da pintura final. Os caras faziam os seus decalques e assim podiam depois cobrir com tinta com mais fidelidade nas proporções de perspectiva, de forma, enfim, controlando a distribuição dos elementos com mais acuidade. E o Daguerre usou-se desse artifício para intermediar
projeção dos seus daguerreótipos. Ganhou, inclusive, a técnica com o seu próprio nome. E o NIPS estabilizou esses daguerreótipos. Assim, são um processo fotográfico que, até hoje, é intermediado por tecnologia, no caso, tecnologia que depois ganhou a introdução de lentes fotográficas, lentes de microscópio, depois lentes específicas para melhorar a qualidade da projeção dessa imagem em direção à face oposta dessa caixinha estanque. E esse material migrou de vidro para película, miniaturizou-se. No início eram câmeras enormes em termos de formato. O processo miniaturizou-se com a entrada do George Eastman, patrono da Kodak, em cena. Ele investiu todos os seus esforços na popularização e na miniaturização da fotografia, justamente para conseguir fazer com que o maior número possível de pessoas pudesse ter acesso à tecnologia da fotografia. E, a partir desse processo, a gente tem, então, a fotografia tal qual ela é até hoje. Mudou-se tão somente a forma de intermediar essa relação entre quem percebe a imagem e a forma de capturá-la. Ou seja, a fotografia ela tem uma característica mantida até hoje, que é absolutamente irrefutável, que é a de intermediação de tecnologia. A gente precisa da tecnologia para fazer com que as ideias que estão dentro de nós se manifestem de maneira eficiente. Se você não tem tecnologia à sua disposição, você pode ter uma enorme percepção fotográfica, mas ela não se realiza. Ela fica guardada dentro da tua memória enquanto a tua memória for capaz de acessar aquele arquivo armazenado, mas ela não conseguirá ter a sua externalização, ou seja, você não poderá mostrar isso para outras pessoas. E a fotografia além de tudo, não foi percebida inicialmente assim, mas ela é fundamentalmente uma forma de expressão pessoal. No início ela foi percebida não somente como uma curiosidade físico-química, entre N outras que estavam surgindo no meio de uma ebulição industrial fantástica, meados do século XIX, quer dizer, processo de industrialização já avançado e já uma burguesia industrial emergente estabelecendo critérios de produção em massa, ou já pensando em produção em massa. E a fotografia, nesse momento, surge como uma curiosidade, mas rapidamente começa a ser percebida de outra maneira. Essa burguesia industrial precisava de uma forma de expressão própria da sua grandeza. E a fotografia que vem cair no seu colo de maneira perfeita, porque a pintura era muito associada à aristocracia, à nobreza, fazia dela uso para poder transmitir a sua imponência, o seu status social. A fotografia estava caindo na lógica de produção em massa dessa burguesia industrial emergente, porque a fotografia também tem uma outra característica muito curiosa, além de ser intermediada por tecnologia, que já faz com que ela seja tecnologia de ponta, inclusive, né? Você tem que estar sempre numa atualização extraordinária, mas a fotografia também tem uma característica de ter, até hoje, um original que pode ser reproduzido quantas vezes o detentor desse original deseja. Então ela pode ser copiada irrestritamente. E essa característica, inclusive, foi utilizada durante muitas décadas como motivo para que a fotografia se mantivesse até afastada dos núcleos mais intelectualizados, especialmente aqueles que dominam coleções particulares e coleções de museus, dessas próprias coleções. A fotografia foi proscrita durante muitas décadas, só no final do século passado começou a ser aceita e adquirida por colecionadores por conta dessa característica de poder ser reproduzida irrestritamente. Ou seja, pode ser reproduzida os nobres, os aristocratas que faziam suas coleções, mantinham pintores, mantinham escolas de pintura, que era considerada a arte de transmissão de informação visual por excelência. Não, então, essa técnica não pode competir com a outra, porque isso é tecnologia, isso não é arte, né? Já que pode ser reproduzido ad eterno. E essa é uma característica extraordinária da fotografia, na verdade. Você pode, uma vez mantendo um arquivo em bom estado, transmiti-lo indefinidamente para as gerações futuras. Ou seja, para uma imagem registrada
você pode fazer com que ela alcance um número de pessoas absolutamente impossível de determinar. E aí, essa característica, inclusive, com o advento da fotografia digital, se amplia, se magnifica de maneira incrível. Eu, fazendo um paralelo com a minha carreira agora, já que a gente chegou à era digital, eu, quando comecei a carreira fotográfica, a única opção de captura era através de película. Ou seja, os fotógrafos desfrutavam naquele momento. Eu comecei, na verdade, antes de fundar minha firma, fui assistente de um fotógrafo publicitário aqui no Rio de Janeiro, um americano, que tinha um estúdio no Alto do Leme, que me foi apresentado como sugestão pelo diretor da Funarte na época, um fotógrafo já bem estabelecido, chamado Zeca Duarte. E ele me deu essa dica porque ele percebeu no meu portfólio uma característica latente de talento para transmissão de informação através de imagem, mas uma necessidade de lapidação. Ou seja, justamente a tutoria de algum profissional experiente que pudesse dirigir o olhar, né? Fazer com que o olhar ganhasse contornos mais definidos, mais estabelecidos e eficientes. E aí eu fui fazer esse curso, inicialmente com esse fotógrafo, que gostou da minha postura, gostou da minha atitude, e é um caminho, inclusive, que eu recomendo a qualquer um que deseje, eventualmente, se desenvolver na fotografia. Não é o caso da maioria de vocês, talvez um ou outro seja mordido durante o curso por essa vespa inoculadora do vírus visual, mas, em geral, a fotografia fará parte da vida de vocês como uma das disciplinas ou como uma das competências controladas, dominadas, para ser só um tempero dentro da receita dos seus bolos. Mas, no meu caso, era um caminho extraordinariamente importante, porque, a partir dali, você ganha acesso a um universo de tecnologia muito mais amplo, ou seja, equipamentos adequados ao desempenho profissional, que são diferentes dos equipamentos que a gente normalmente utiliza para registro fotográfico, principalmente no momento atual, que a gente tem uma difusão extraordinária das possibilidades de captura, né? Qualquer dispositivo móvel hoje tem uma enorme capacidade de registro visual. Então, na verdade, todos acabaram se tornando capazes de registrar imagens. Mas no desenvolvimento fotográfico existe adestramento. O adestramento contínuo como que um atleta. Quer dizer, você tem que exercitar permanentemente o seu olhar e, principalmente, a sua relação com a tecnologia. Porque se você deseja, por exemplo, desenvolver um ensaio fotográfico, como um dos mestres para mim, um dos caras que me fez efetivamente me tornar fotógrafo, Henri Cartier-Bresson. Não só eu, mas se influenciou gerações e gerações de fotógrafos depois dele. Sebastião Salgado é um exemplo para nós mais conhecido e forte, né, em termos de pupilo. O Cartier-Bresson era um cara que andava pelas ruas ou pelas locações que ele visitava, pensando fotograficamente na tradução de um determinado tema. Foi um cara que fez, por exemplo, um ensaio espetacular em 1922, 5 anos depois da Revolução Comunista na Rússia. Ele, com uma encomenda recebida de uma revista de um periódico, ele vai à Rússia e passa 6 meses viajando pelas diversas locações do país monstruoso, mas fazendo um apanhado do que teria se tornado a sociedade russa 5 anos depois da Revolução Bolchevique de 1917, traduzindo visualmente esses acontecimentos. Quer dizer, o cara não escreveu o texto, ele escrevia os acontecimentos através de imagens. Ou seja, era um cara que trabalhava com uma câmera de película, que avançava o filme no primeiro toque e armava a câmera para o disparo no segundo.
Ou seja, entre o intervalo de uma foto e outra, ele tinha que dar 2 toques na câmera. O cara andava com um tiro na agulha de cada vez. E foi capaz de produzir algumas das imagens que são as expressões visuais mais características, espetaculares, do chamado momento decisivo. O que é um momento decisivo na fotografia? É aquele momento em que o fotógrafo decide apertar o botão de disparo. Então, se você se depara com uma cena como, por exemplo, eu ia falar de um cara que dá o tiro, mas vou atenuar isso, vou falar do tiro esportivo, o momento do gol. O artilheiro conclui em direção ao gol. O momento decisivo pode ser, num determinado estágio, o momento que o artilheiro toca na bola, o jeito que ele toca na bola, para que a bola trafegue em direção ao gol. E um outro momento decisivo, efetivamente, quando a bola entra e estufa a rede. Ou seja, num momento ou no outro, se você não estiver pronto para dar o disparo, a imagem não se consolidou, não se confirmou. Ou seja, um fragmento de instante antes ou um fragmento de instante depois fará com que a bola já tenha saído do pé do atacante, já tenha morrido no fundo da rede. Pode ser uma cena interessante, a seguinte: o goleiro desolado no chão por ter tomado o gol, o atacante comemorando, mas já não é um momento decisivo da ação, já é um momento posterior. O Cartier-Bresson, inclusive, tem uma imagem maravilhosa, que eu poderia até mostrar para vocês se tivesse um pouco mais de agilidade aqui no controle lá, mas infelizmente ali tem outro sistema. Eu vou descrever a imagem para vocês, porque depois eu vou mostrar os meus ensaios, que fazem mais sentido nesse momento do que ficar mostrando os do Bresson. Mas é uma imagem que o cara, a historinha que eu depreendo da imagem é a seguinte: um sujeito vem andando pela rua e dá de cara com uma área alagada de Paris, uma praça alagada, que está em reformas. A gente vê um monte de fragmentos de obra largados no chão, em meio a um espelho d'água. E um dia nublado, que faz com que a superfície desse espelho d'água se torne literalmente um espelho, refletindo tudo o que está ao redor. E esse cara para diante dessa poçona, desse lago, na verdade, e diz o seguinte: eu não vou dar a volta não, eu vou por aqui mesmo. E o Cartier-Bresson, que está à margem disso, percebe o que vai acontecer e fica pronto para registrar o momento que o cara começa a dar o pulo para correr nos calcanhares por dentro da poçona d'água. Quando ele vai encostar o calcanhar na água, o cara tirou. Então a imagem que a gente tem é de um sujeito com a passada aberta, que vai encostar o calcanhar no espelho d'água e, na verdade, está encostando o calcanhar dele com o calcanhar do reflexo dele no espelho d'água lá fora. Ele está espelhado literalmente no primeiro plano, em silhueta, ou seja, ele é preto na sua captura, porque ele está registrando uma área muito mais clara do que a área do primeiro plano, da face da imagem, e refletindo o preto exatamente a sua imagem à perfeição no espelho d'água, encostando o calcanhar com o calcanhar. Se ele fotografasse um pouquinho antes, a figura ainda estaria esticando a perna. Se ele fotografasse um pouquinho depois, a água já estaria turbilhonada e aquela placidez da imagem teria sido perdida. Então esse cara tinha a noção precisa do momento de dar o tiro. E era um tiro de cada vez. Ou seja, esse foi o cara que me fez me tornar fotógrafo. Depois, posteriormente, eu tive que fazer desse desejo de registrar imagens do cotidiano da vida, tal qual o Cartier-Bresson, se tornasse a minha forma de vida, o meu ganha-pão. E aí comecei através do trabalho, do cotidiano vivido com esse fotógrafo publicitário americano, a aprender técnicas de estúdio, que me permitiram, posteriormente, me oferecer ao mercado através de um portfólio visual. Coisa que qualquer fotógrafo, ou qualquer um que queira efetivamente se lançar no mercado fotográfico, ou os que futuramente de vocês, e é uma coisa mais próxima ao universo de vocês,
venham a querer trabalhar no universo da comunicação visual, como diretores de arte de empresas de comunicação, como até empreendedores, né, montando seus próprios negócios, vocês, no início, se apresentarão ao mercado através de portfólios visuais. Ou seja, diretores de arte, os ideais, são criativos, são pessoas que trabalham literalmente uma ideia, e essa ideia deve se tornar uma tradução visual fotográfica para ilustrar as campanhas que eles criaram, as campanhas que resolvem problemas dos seus clientes. Esses profissionais têm que se exprimir através de comunicação visual. Tem que mostrar ao seu interlocutor, olha o que eu já fiz, olha por onde eu já passei. Isso é mostrado visualmente, através de pastas impressas, pastas eletrônicas, que você mostra através de algum meio eletrônico à sua disposição, não importa. O que importa é que você tem que mostrar substrato visual. Não adianta muito para um diretor de arte chegar com o currículo impresso para o seu contratante, o possível contratante. Ele vai querer ver, e se ele ver de um outro concorrente seu um portfólio visual que dê a ele a certeza de estar contratando alguém com competências registradas para assumir a vaga, é aquele que vale para você. Se ele está em dúvida entre os dois, certamente aquele portfólio fará diferente. Então não deixem de fazer portfólio aqueles que venham no futuro a desejar trabalhar em empresas de comunicação. Os planejadores de comunicação vão efetivamente, muitas vezes, ter que conhecer fotografia para poder analisar de maneira criteriosa o produto da produção fotográfica, porque são eles que no futuro podem aprovar ou não um determinado produto fotográfico. E isso, se for feito de maneira indevida, pode custar à sua empresa um dispêndio de dinheiro grande, que sempre vai causar problemas do ponto de vista profissional, né? Então, o meu universo de fotografia foi um universo de expressão visual, expressão pessoal absolutamente inequívoco. Ou seja, eu tinha o desejo de me tornar um fotógrafo com uma necessidade de me comunicar. Agora, eu precisava fazer da fotografia uma forma de vida. E o primeiro caminho foi me tornar assistente fotográfico, depois montar meu portfólio e começar a apresentar ao mercado como postulante de trabalhos que eventualmente coubessem dentro do meu estilo. A fotografia, no momento que eu comecei a me colocar no mercado, ela tinha um status, os profissionais de fotografia tinham um status, não do ponto de vista geral da sociedade. Na verdade, a fotografia, desde a sua criação, ela sempre se manteve muito em guetos. No início, guetos restritíssimos, né, de praticantes, só quem tinha muito dinheiro era capaz de levar adiante o desenvolvimento fotográfico, porque a fotografia sempre custou muito dinheiro, mas custou muito mais do que custa hoje ainda. O cara, além de ter muito dinheiro e conhecimento físico, tinha que também ter conhecimento químico, porque não havia um laboratório para desenvolver, para revelar os seus originais, então ele próprio tinha que manter uma estrutura de revelação instalada dentro de algum lugar. A fotografia, então, ela era conhecida técnica e operacionalmente por muito poucos. E se manteve assim durante todas as décadas seguintes ao seu anúncio. E quando eu comecei, ela ainda era apesar de já ter um universo muito mais amplo, ainda era, do ponto de vista profissional, bastante restrito. Então, os profissionais de fotografia não só eram muito melhor remunerados do que eram hoje, por terem menos concorrência do que tem hoje, em termos de jogadores do mercado, como também desfrutavam internamente desse mercado de um status quase que mágico. Ou seja, eu sempre fiz essa associação metafórica entre o que eu fazia e os mágicos do circo, que, não por outro motivo, também sempre me chamaram muita atenção. Sempre foram os caras nos circos que mais me atraíam. E não por outro motivo, a minha marca, inclusive, com a qual eu me apresento ao mercado, associada ao meu nome, é a imagem magia.
Porque eu sempre, o meu processo é um processo, quando eu me lancei no universo profissional, foi de fotografia que tinha um nicho de imagem. As pessoas descobriam, através de determinadas formas, determinadas experimentações que sempre custavam muito dinheiro, e esse dinheiro tinha que sair do bolso do próprio fotógrafo, descobriam determinadas formas que eram guardadas em segredo, porque era a sua receita de bolo que podia te trazer muito resultado. E essa receita de bolo não deveria ser copiada por ninguém, porque enquanto ela não fosse copiada, não fosse descoberta e copiada, era você que ia fazer usufruto dela. E esse status, efetivamente, nos alçava a uma condição especial, tanto do ponto de vista de remuneração, quanto do ponto de vista de reconhecimento dentro de um determinado universo restrito. Ou seja, não haviam fotógrafos conhecidos mundialmente como hoje o Sebastião Salgado é. Cartier-Bresson é uma exceção. Alguns outros fotógrafos americanos idem, mas nenhum deles tinha o alcance que tem hoje, porque efetivamente a mídia tem uma abrangência muito mais poderosa de alcance do que tinha na época desses caras. E daí o meu trabalho profissional, como de outros fotógrafos, tinha que ser resolvido na época da película todo e exclusivamente em cima de um único clique. Claro que eu não fotografava se eu tinha que fazer um determinado ensaio numa única foto, para que ela fosse o produto único daquele ensaio. Não, eram feitas às vezes 300, 400, 500 cliques para que um fosse escolhido, especialmente quando era gente a ser fotografada. Né? As pessoas têm, efetivamente, através de pequenas variações de atitude, um grande efeito transformador na percepção que o outro tem naquela imagem. Então, os detalhes, os pequenos detalhes fazem toda a diferença em fotografia, principalmente fotografia de gente. Isso tinha que ser registrado tudo no único clique. Então, todos os elementos tinham que, por mais complexos que fossem, efetivamente, quanto mais complexa a foto, mais cara ela era, porque às vezes ela tomava 2 semanas ininterruptas do seu tempo até que ela fosse resolvida. Então, se era uma imagem que você projetava há muito tempo a ser utilizada, você cobrava proporcionalmente por isso. Com o advento da fotografia digital, a gente perde muito desse status. A fotografia, por um lado, se democratiza, por outro, se torna aberta, acessível a muito mais jogadores do que no passado anterior ao advento da informatização, ao advento da digitalização da imagem. Hoje a fotografia comercial é impensável do ponto de vista de quem queira realizá-la com película. Você pode, felizmente, as películas ainda continuam sendo fabricadas por alguns fabricantes de nicho, mas são empresas, inclusive, que mantêm o seu funcionamento através de uma quase que ação guerrilheira, né, de resistência de determinados nichos. E toda a fotografia comercial hoje é digital. Não há como você competir com a acuidade visual que o digital te confere, ou seja, a certeza que você tem de sair com alguma coisa bem resolvida. Na época da película, por mais que eu fotografasse uma pessoa 500 vezes, claro que um original seria escolhido desses 500. Mas certeza absoluta do sucesso eu não tinha, porque antes que o filme fosse revelado e cedo chegasse às minhas mãos, ainda tinha, na pior das hipóteses, o passo de revelação. Se o laboratório falhasse de alguma maneira, tudo poderia ser perdido. Isso aconteceu em alguns eventos importantes, inclusive, que geraram enormes problemas do ponto de vista jurídico, inclusive. Então, de certeza absoluta, a gente não tinha, dormia com frio na barriga. Hoje, no primeiro clique de uma câmera digital, eu posso ter certeza de já ter atingido o meu objetivo. Eu continuo registrando por uma questão de tentativa de melhoria, mas já tenho certeza de ter atingido o objetivo. Então, hoje, muitos outros jogadores se lançam no afã de competir fotograficamente. Compra-se um bom equipamento, um equipamento que tem a capacidade de registro, e hoje a automação desse equipamento é extraordinária.
Só que essa automação não é suficiente para você se expressar fotograficamente. Porque o equipamento ele registra a imagem. Ele pode registrar imagens, por exemplo, de caixinhas e coxinhas de galinha, folhas de alface, para um determinado encarte de um supermercado, né, de varejo, com extrema eficiência. Você precisa de um jogo de calhas fluorescentes, uma câmera com um bom registro automático de leitura de luz, coloca no focalizador automático, aponta a câmera naquela direção, ela lê a luz para você, ela faz foco para você no ponto em que o alvo do foco está colocado, você vai ter que fazer direcionar esse alvo do foco de maneira eficiente, pronto. Depois você analisa o resultado. E está faltando foco em algum lugar, tem que mexer na câmera de algum jeito, mesmo que você não saiba exatamente o que fazer, tentando, uma hora você acerta uma receita que satisfaz do ponto de vista de campo focal, mesmo que você não conheça tecnicamente esse número. E aí você vai em frente. Ou seja, para esse tipo de ação, ter uma câmera e nenhum conhecimento fotográfico é o suficiente. Agora, para se tornar fotógrafo de fato, só com adestramento. Porque para onde você aponta a sua câmera? Se eu aponto minha câmera para um grupo de pessoas que me assistem e mostro, através da instalação de uma lente, de um olho do sistema, que tem a capacidade de enxergar todos vocês ao mesmo tempo, eu direi para o meu interlocutor: ó, eu estou diante de uma plateia assistindo uma palestra, a gente não sabe exatamente o conteúdo dessa palestra, mas alguém está dando informações para um grupo de pessoas que o assistem. Se eu for mais excludente, eu posso apontar a minha câmera e excluir um dos lados do salão. Vocês ainda verão um grupo de pessoas assistindo uma palestra, mas perderão a ideia exata de quantas pessoas assistindo aquela palestra. Aí eu posso ser mais excludente ainda e ou caminhar fisicamente, ou me aproximar oticamente e capturar duas pessoas de um determinado conjunto de pessoas, porque elas me chamaram a atenção por algum motivo. Eu serei muito mais excludente ainda, ou seja, vocês terão duas pessoas dentro de um auditório e não um conjunto enorme de pessoas. Posso ser mais excludente ainda ao mostrar um detalhe de uma câmera que repousa no colo de uma pessoa. E aí você perderá, inclusive, a noção de onde ela estava, o que ela poderia estar fazendo. Você vai depender só da informação de se alguém com uma câmera fotográfica de boa qualidade, com flash maravilhoso acoplado a ela, enfim, mas ser uma jovem e não um homem, pelas características de vestimenta, de acabamento ali das unhas, etc. E tal, se bem que hoje nem dá para ser totalmente afirmativo nesse aspecto. Então, eu fui absolutamente excludente do restante do universo ao meu redor. Então, a fotografia é opção. É um ato de ser absolutamente arbitrário na sua escolha. Você aponta a câmera para algum lugar porque aquilo ali, de alguma forma, ligou o teu inconsciente ou o teu consciente. Mas, no fundo, em geral, as coisas estão associadas ao nosso consciente. A gente aponta a câmera para algum lugar porque alguma coisa nos fez prestar atenção em algo que acontece ali naquele espaço. E aí o que você tem que fazer é operar a tecnologia de maneira eficiente para você registrar aquilo que você viu. Ou seja, se eu quero mostrar uma pessoa, não adianta mostrar 15 dentro do quadro para poder ser o mais sintético e específico possível. Então, a partir desse momento, o que eu vou mostrar para vocês é uma síntese do meu trabalho a partir de ensaios que eu fui fazendo. O primeiro deles é um ensaio fotográfico feito no Instituto, pode ir passando, no Instituto Benjamin Constant. Foi o primeiro ensaio da minha vida fotográfica, pode ir passando, mais rápido aí, feito com as crianças que estudavam na Escola de Cegos do Instituto Benjamin Constant, na URCA, no Rio de Janeiro. Então, cenas, reparem, é uma visão bressoniana do universo. Frequentei essa escola durante 3 meses da minha vida, diariamente, praticamente, na parte da tarde, manhã, noite, variava os horários.
e fui registrando o dia a dia das crianças, dos jovens que lá estudavam, muitos deles como internos, né? Algumas crianças que são, inclusive, abandonadas pela família, histórias tristíssimas de vida, crianças que são abandonadas quando os pais descobrem que são crianças cegas, claro, para alguém cuidar, enfim, quando acha alguém que cuida. E ali fui fazendo o registro com luz natural, nenhuma intervenção de elemento externo de iluminação, só interpretação. É claro que muitas coisas aí, muitos momentos de luz, são interpretações minhas. Não são exatamente os momentos de luz tal qual qualquer pessoa enxergaria naquele instante. São coisas de tratamento fotográfico. A fotografia sempre foi manipulação de imagem desde o primeiro momento da sua criação, ou seja, fala-se muito de manipulação hoje em dia, mas ela sempre foi manipulada. Esse outro ensaio, já em 1990, já dá um pulo enorme no meu trabalho. É um ensaio feito já com um lado comercial, embutido, mas ainda assim uma tentativa de resgatar uma coisa que meu pai falava para mim e que eu achava no início da minha carreira uma tremenda bobeira. Pô, fotografe os monumentos da tua cidade, que isso vai ser útil para você. A cidade se transforma de maneira permanente, muitos deles desaparecem repentinamente da geografia da cidade. E aí eu achava uma tremenda bobeira, e que nada, eu quero essa nada de fotografia e tal. Em 1990 eu comecei a fazer um ensaio justamente do que ele tinha me sugerido e que até hoje me é muito rentável. Ou seja, eu vendi e vendo ainda muita fotografia desse ensaio daí para colecionadores, para pessoas que querem, viajantes, passantes pelo Rio de Janeiro, que de alguma forma acessam o meu site, podem fazer compra dessas fotografias através do acesso ao site. Então é um olhar que eu tiro do Rio de Janeiro só os seus elementos arquitetônicos de época, seus monumentos históricos. E pode avançar bastante aí, o seguinte, é a mesma tradução visual desse ensaio que eu chamo de Rio Antigo, de um outro ensaio chamado Rio Natural, onde eu fotografo os monumentos naturais, já que o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente bem dotada de monumentos naturais. Né? Esse é aquela Fortaleza Santa Cruz lá de Niterói, que eu até tirei da coleção atual, já tem uma atualização porque não é bem Rio de Janeiro, né? É mais Niterói do que o Rio. Se bem que Niterói e Rio são duas cidades que são irmãs. Então, o Rio Natural é uma tradução desse mesmo conceito dos monumentos naturais do Rio. Pode escolher aleatoriamente aí uns 2 ou 3 só para mostrar. Aí eu vou escolher, tem dia que são pautados. O Rio de Janeiro é difícil, essa nossa região aqui é difícil. Vai passando, por favor. São difíceis de serem dias absolutamente limpos fotográficos. A gente sempre tem muita nebulosidade lá. Então, nos dias em que a atmosfera está limpa, normalmente os dias depois de tempestades, né, de muita chuva, a atmosfera fica limpa porque a suspensão desce, a água traz para o chão, e a gente normalmente ganha a oportunidade de fotografar sem aquela intervenção da nebulosidade. Vocês vão ver que algumas fotos aí tem inclusive essa nebulosidade, pode ser até bonita, depende muito do momento. Fotos bem cartão, alguns são cartões postais mesmo, outros eu procuro pontos de vista, como se diz, mirantes, que são mais específicos, exclusivos. Pode ir à frente aí para a gente ganhar tempo. Vamos para o próximo ensaio. Cartões postais do Rio de Janeiro fazem o maior sucesso, mas em preto e branco. Aliás, outro dia um aluno brincou comigo, falando assim, eu sou tricolor, né? Mas ele veio falar, estava num jogo de futebol, num torneio de futebol com a camisa do Botafogo. Aí ele veio falar, pô, fala que é tricolor, mas olha aí, está vestindo a pele do preto e branco. Eu falei, preto e branco é na cabeça, o coração é tricolor, mas a cabeça é preto e branco. Eu sou fotógrafo de preto e branco. Então, a minha forma de expressão pessoal é em preto e branco. Fotografo cor também, e ganhei inclusive um grande elogio do Walter Firmo, que para mim é o melhor fotógrafo de cor que a gente tem. O Walter me disse que, humildemente, também sou um craque na cor, mas
eu particularmente não acho assim. Eu me sinto um fotógrafo preto e branco, de alma. Esse foi um ensaio que eu fiz de plantas caseiras. Aí eu já levei para o estúdio e trabalhei em cima de uma referência de um fotógrafo americano, de alguns fotógrafos americanos, né? Eu gosto muito do trabalho do Paul Strand, do Weston, e de um cara que fotografou muito parecido com isso, Robert Mapplethorpe, que não tem muitas conexões de opções comigo, mas eu tenho um trabalho que realmente se assemelha ao desse cara. Fotografou também plantas em fundo preto com esse padrão gráfico, né? Sempre tentando criar muito mais grafismo com luz e forma do que propriamente descrever a planta de maneira objetiva. Pode ir. Vamos para frente aí, cara. Esse também tem galeristas que me representam que vendem exclusivamente essas fotos, como portfólio do... Esse trabalho é um trabalho interessante, porque eu fiz exatamente no momento, aqui na beira da Lagoa de Maricá, em que a película fotográfica estava subindo no mercado, de maneira assim, naquela época, anunciada como de maneira definitiva, ou seja, o digital estava tomando conta da situação e a tendência, a Kodak tinha anunciado já a parada de produção de película, enfim, era de que a película sumisse de maneira absoluta. Aí eu corri, adquiri as últimas caixas de uma loja que tinha na Rua da Carioca, chamada São Francisco, que vendia equipamento fotográfico, material fotográfico. Eu comprei as 3 últimas caixas de filme de grande formato, que me aproximava dos pioneiros da fotografia, utilizando equipamentos de grandes proporções, que eram câmeras difíceis de operar na mão, na verdade, eram câmeras que tem que botar tripé, gastar tempo na composição da imagem, mas que dão uma resolução, uma definição das imagens, das linhas, muito grande, porque elas têm originais de cópia muito grandes em área. E aí eu fui para a beira da Lagoa de Maricá fotografar uma película que estava em extinção, fotografando uma vegetação que do dia para a noite amanhece aniquilada, porque alguns caçadores de passarinho, ou, enfim, gente que vai caçar preá, taca fogo na vegetação, porque os passarinhos se abrigam nos torceiros de cactos, e uma vez colocado fogo ali, o passarinho voa para o lado contrário e cai na armadilha do sujeito. Então, de um dia para o outro, eu estava na beira da lagoa e o troço estava absolutamente extinto em termos de vegetação. E aí eu fotografei com esse intuito de mostrar como a tecnologia que estava morrendo, uma vegetação que também estava em processo de extinção ali na beira da Lagoa de Maricá. E remetendo aos meus antepassados ilustres, dos meus ídolos na fotografia desse tipo de... Aqui já entra um ensaio em cor, que eu fiz para uma exposição que também fez, enfim, chamou a atenção no momento em que essa tem que ampliar, essa tem clica aí para ampliar, porque são fotografias feitas em cima de monocromias. Todas elas têm uma predominância de uma cor. E a cor, aí já fazendo a tradução disso, ela depende fundamentalmente da luz e tem uma série de símbolos associados a ela. O amarelo, por exemplo, que essa foto exprime, é uma cor considerada da clarividência, da riqueza, associada às ideias intelectualizadas, à nobreza, pela associação com o ouro. No entanto, também foi a cor com a qual os judeus foram identificados na época do nazismo, através de estrelas amarelas. As prostitutas em várias sociedades, o Egito era assim, eram identificadas pela cor amarela. Então, o amarelo, ao mesmo tempo que tem uma conotação de tradição, tem a sua contradição também. Então, eu usei esses conceitos sempre associando ideias metafóricas de vida e morte dentro das imagens fotográficas, com cores que, em geral, são associadas à beleza da vida, à fluidez, enfim, à estética, né? Pode ir passando aí, por favor. E eu fiz uma exposição que a garotada lá da SPM gostou muito.
aqui eu já estou usando a tecnologia digital na sua essência. Montagens de fotografias. Ali ó, tem um cara, se vocês são feitos para serem grandes painéis, é um cara caindo por uma cachoeira de suco de laranja, com uma cor que é considerada associada à saúde, ao sol. Tem um cara caindo ali pela cachoeira de suco de laranja. Aqui eu já estou fazendo uma síntese também do trabalho comercial, porque eu estou trabalhando em estúdio, eu estou trabalhando com tecnologia digital, juntando várias imagens numa só, fotografando fragmentadamente, ou seja, um momento decisivo que o Cartier-Bresson pontuava e desaparece. Eu tenho fragmentos que são montados como que um quebra-cabeça. Pode passar aí, então. O preto faz muito sucesso também, aquela mais em cima, essa aí. Foi fotografado, ficou um pouco escuro aí, mas tem um cachorro que foi fotografado num lugar, um negão que é um amigo meu lá da Lapa, foi fotografado numa beira de uma ladeira. A cadeira dele, na verdade, né, ele foi fotografado no estúdio, com um gatinho no colo, enfim. É uma... Pode passar aí para frente, então. É esse, bom, mulheres. Eu também uso o mesmo critério, né, de fotografia digital, juntando vários elementos, e aí é um conceito de colocar também as mulheres, muitas vezes, em situações de aprisionamento, né, porque, apesar da liberação sexual, muitas ainda são submetidas a tratamento, mas estão se libertando. Então, ganhando cada vez mais espaço, ou seja, são fotografias feitas com tanto a estética do sonho quanto a estética da manipulação da realidade. Esse é um ensaio que eu faço permanentemente sobre o sono. Eu fotografo pessoas dormindo nas situações mais inusitadas. Esse é um ensaio de qualquer hora, qualquer dia. Vejo gente dormindo na sala de aula e fotografo. Olha lá. Porque o sono cobre um terço da nossa vida, né? É um dos equívocos, na minha opinião, da natureza. A natureza nos fez, nos dá pouco tempo. Nós temos, em média, 70 anos de vida, e um terço dessa vida é vivida dormindo, que é muito gostoso, mas, pô, um terço dela, né? Muita coisa. Podia ser um volume menor, né? A gente botar a mão 2 horas na tomada, que nem um carregador de bateria. Então a gente dormindo de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. O Rio de Janeiro é pródigo, né? Em figura, isso aí é fácil de ir para lá, para ir para cima é fácil de ter. Mas tem umas situações muito loucas, né? De cara dormindo nos lugares mais incríveis possível. Vai passando mais rápido aí, mano, que aí. Dentro de caixa. Ou seja, tem que estar andando na rua e aí, isso é dramático, né? Tem que estar andando e dar de cara com alguma coisa que te chama a atenção e aí o jeito de enquadrar, né? Aí vai ser uma coisa estilo querer relacionar determinadas coisas, usar determinadas técnicas de distribuição de elementos sobre o retângulo, que são regras que a gente herdou da pintura, mas que são... tem um cara ali no meio daquele monte de caixas ali, como é que esse gente foi dormir? Em cima de um carrinho meio com a caixa na cara, com caixa no meio do... Já viu o aterro do Flamengo. Essa é sensacional. Essa eu vi passando, eu estava dentro de um ônibus, passando, indo trabalhar, falei, não, está perto aqui. Saí, desci, perdi o ônibus, mas não perdi a foto. Olha onde esse cara foi dormir. Olha lá. Faz sentido isso? Ó. Repara pela luz, que é um dia de sol rachando. Isso tem um efeito de exposição, de subexposição, que faz com que a foto tenha áreas expressionistas, né? Você tem áreas de preto muito densas, ou seja, pouco detalhe na sombra. Mas o cara está dormindo debaixo de um sol rachar, quase meio-dia, e no
meio de uma ilha de separação do trânsito, né, no centro lá do Rio. Enfim, pode ir à frente aí para mostrar mais um que esse aí faz muito sucesso também com a rapaziada. O próximo que vem, que eu visito os mirantes, que eu muitas vezes uso para fotografar os ensaios do Rio Natural, eu uso para fazer intervenções com uma técnica de pintura de luz. Foi uma coisa que eu usei numa época da minha carreira profissional, um equipamento extremamente útil de iluminação, que era a base de uma lanterninha de fibra ótica, que pode acessar a imagem dentro da área da imagem, qualquer área que você precisar. E eu levei fiquei com muito tempo esse equipamento parado no estúdio, porque virou um equipamento proscrito, né, na época da fotografia. Nenhum diretor de arte queria saber desse equipamento, porque você não consegue repetir o mesmo movimento que você faz com a lanterna 2 vezes. Isso para fotografia publicitária é impensável. Você precisa ter uma repetição para ir agregando elementos, né, que não variem de uma imagem para outra. E eu vou para determinadas locações do Rio de Janeiro e faço intervenções com essa caneta. Claro que tem coisa feita em estúdio, se São Jorge foi um stencil feito em estúdio, o restante não, foi feito lá no terraço da Fundição Progresso. Então, mas são mais de uma foto, são vários fragmentos em que eu vou juntando esses elementos. Eu criei uma forma de fazer a lanterna passar pelo chão, então a gente desenha com giz o que a gente vai fazer no chão e depois no escuro a gente vai passando a lanterna pelo desenho. Uma lança que ela mantém apontada para a câmera, mas rente ao chão. Então a pessoa anda pelo desenho e vai criando a grade do que a gente precisa ou quer mostrar. Essa foi feita lá no alto do Vidigal, infelizmente a projeção escureceu muito o lado esquerdo ali da imagem, mas sou eu ali sentado, chegando de helicóptero com uma caixa de cerveja na laje. Enfim, esse é um outro que tem me movido atualmente, retratos cubistas, em função do que o Pablo Picasso fez com pintura, do que o Francis Bacon fez com pintura, e eu estou tentando fazer com fotografia, estou estudando isso, colocar fotos feitas com vários ângulos diferentes de uma mesma pessoa, juntando para que ela seja mostrada de várias maneiras, com várias reações. Esse é o menino que trabalha comigo nessa empreitada, inclusive. Ele gosta muito de música como eu, a gente fez o corpo dele. Esse foi um cara que foi meu assistente também, um tremendo artista plástico. E esse é um vizinho que é batuqueiro, pagodeiro. Um outro trabalho que eu estou fazendo atualmente, só para terminar, que eu estou juntando. Vocês depois pesquisem o trabalho do David Hockney, que é um pintor inglês e foi o precursor desse estilo de se reprogramar a realidade através de fragmentos de uma mesma paisagem, ou de uma mesma locação, ou de uma mesma pessoa. Quer dizer, ele fotografava a cena com várias pequenas interferências, assim, diferenças de enquadramento, depois juntava as cópias fotográficas. O trabalho que o Vicky Muniz usa um conceito semelhante, e eu estou tentando fazer com fotografia inspirado no trabalho do David Hockney. Só que eu não tenho as divisões, né, geométricas que as imagens que ele juntava em papel tinham. Quer dizer, são aí junções eletrônicas que eu tento não manter. Isso já são experiências que me levam para eu estou tentando abrir caminho no mercado de arte, que é uma área em que a fotografia hoje ganhou, enfim, abriu-se espaço para ela a partir do momento que ela foi aceita em coleções, em museus, etc. E é isso, gente. Obrigado pela atenção e